Nosso estudo de hoje é a lição 78 do livro Seara dos Médios, tem por título Fenômenos. Ateus diversos pedem fenômenos que os constranjam a crer na evidência do mundo espiritual. No entanto, é forçoso convir que, se fenômenos ajudam convicções, não alteram disposições. Nesse sentido, é justo assinalar que o espírito encarnado sobre a Terra reside transitoriamente num corpo, em cuja intimidade se processam transcendentes fenômenos anímicos que ele, de modo geral, não procura escutar ou compreender. Para sustentar-se, tem o coração por bomba vigorosa e infatigável pulsando cerca de 78 vezes por minuto, mas levanta-se e age à custa desse apoio sem nada perguntar a si mesmo quanto a isso. Para respirar, usa os pulmões semelhante a filtros surpreendentes, com trabalho ininterrupto na oxigenação incessante do sangue. Contudo, repara as próprias forças a cada instante, sem ponderar nos prodígios da hematose. Para pensar, conta com um cérebro, precioso maquinismo, articulado por bilhões de células, a se definirem por funções específicas. Entretanto, efetua as mais complexas associações de ideia, sem qualquer preocupação pelos mecanismos da mente. Para ver, dispõe do olho, câmara fotográfica em cuja retina trabalham milhões de unidades celulares, com serviço determinado para as horas de luz intensa e para as horas de sombra. No entanto, enxerga espontaneamente, sem meditar nos poderes sublimes da visão. Para escutar, possui o ouvido, notável caixa acústica a estruturar-se em compartimentos diversos destinados ao registro dos sons, mas ouve sem a menor admiração pelo portento auditivo. Para exprimir-se, traz consigo a laringe, por verdadeiro instrumento musical destinado à produção fisiológica da voz. Contudo, expressa-se nas mais diversas línguas sem refletir nas maravilhas da fala. Para onde se volte a criatura humana encontra fenômenos e mais fenômenos a lhe requisitarem as faculdades de interpretação. No entanto, se ainda não procura aprender a espiritualidade que carrega por dentro de si mesmo, como aceitará a espiritualidade que o desafia por fora? Fujamos ao propósito sistemático de provocar fenômenos, com o objetivo de impor ao homem a certeza de sua sobrevivência além da morte, porquanto de fenômenos múltiplos o caminho que ele percorre está cheio. Divulgando o estudo nobre e alicerçando as nossas palavras no exemplo, ajudemo-lo tanto quanto possível a simplesmente raciocinar. Muita coisa por trás dessa mensagem do Emmanuel de hoje. Primeiro, o fato de que, estudando a ciência, estudando o corpo humano, com dedicação, daqui a pouco a gente vai chegar, querendo ou não querendo, à espiritualidade. É até interessante o Emmanuel falar sobre o coração, sobre o pulmão, sobre o cérebro, sobre os olhos, os ouvidos, a laringe, e chamar a atenção que nós aqui na Terra, nós ainda fazemos tudo de maneira maquinal, automática, e sem raciocinar como é que esse mecanismo complexo acontece. Por exemplo, eu estou aqui desencadeando as ideias, mas nesse momento bilhões de células aqui no cérebro estão colaborando para que eu possa estar trazendo, fazendo essa análise aqui, fazendo esse estudo. Mas o Emmanuel, ele vem chamar a atenção de que até os dias de hoje, como acontecia na época do Cristo, ateus diversos pedem fenômenos que os constranjam. E o que tem o fenômeno? O fenômeno é você, de repente, estar do lado de uma pessoa que receba uma intuição, ou até mesmo incorpore um espírito, né? E a gente vê que as incorporações aqui na Terra, como no mundo de expiações e provas, o mal sobressai sobre o bem, normalmente as pessoas têm acesso a esses terríveis espetáculos de alguém passando por um processo de subjugação mesmo. Né? Raramente você vai ver alguém sendo intuído pelo Espírito Santo, pelos espíritos amigos, porque eles chegam de maneira suave e quase que não dá para a gente perceber, quase imperceptível mesmo. Quando eles chegam, eles simplesmente assumem ali aquela voz suave, como se a pessoa mesmo tivesse calma e falando através da pessoa. Mas Emmanuel veio chamar a atenção. As pessoas estão buscando fenômenos para poderem crer. Vamos lembrar que no Livro dos Médios mesmo, no capítulo 4, que tem por título Do Método, Allan Kardec tem a preocupação de falar com a gente que é natural
que aquilo contagia a gente queira divulgar, a gente queira passar para mais pessoas, queira fazer a conversão, o proselitismo, como dizem. Então o que acontece? Ele vem falando, o aconselhável é não utilizar o fenômeno, que em primeiro lugar, está mais do que comprovado de que fenômeno não convence ninguém. Pode até falar, eu vi fulano é diferente, fulano recebe santo. Usar a linguagem nossa mais vulgar aqui da Terra, né? Como se todo espírito fosse santo, né? Mas fulano recebe santo, eu vi, fulano falou com uma voz diferente, se comportou dessa maneira, respondeu dessa maneira, e aí vai ficar naquele campo da pessoa falar, eu vou voltar lá, ou eu não quero mais brincar com isso não quero mais saber disso não. E não vai ter ainda aquele despertar que só o bom senso, a razão, o encadeamento de ideias que a doutrina espírita trouxe para a gente é que vai mexer com a pessoa. Estou querendo dizer o seguinte, a gente sabe que o que está escrito no Livro dos Espíritos não chegou através da mão de Allan Kardec, nem da mão dos médios. Podemos até dizer que chegou da mão, então, mas não chegou da ideia deles, né? Para corrigir aqui. Chegou tudo bem, muita coisa, inclusive, eles nem pensavam, mas quando a gente começa a ler aquilo ali, aquilo mexe com a gente de uma maneira, tem um encadeamento de ideia, nos convida a uma reflexão tão profunda, que ali é que está realmente a conversão, o proselitismo, e que vai substituir qualquer tipo de fenômeno, né, seja da escrita direta, da escrita indireta, seja através da psicografia. Quem já teve a oportunidade de ver, eu já tive a oportunidade de assistir algumas reuniões, né, de psicografia, por exemplo, assisti uma recentemente, reuniões de cura, reuniões de desobsessão em que a gente conversa com os espíritos, e ali são apenas fenômenos, você vai encontrar ali seres humanos iguais a gente. Né? Não é aquilo que vai converter ninguém, de repente vai dar até aquela... Como eu conheço muitos amigos que falam assim, não, eu sei que tem alguma coisa, ateu eu não sou. Não, mas não desenvolve, não se interessa por aprofundar, porque querem viver a plenitude da vida material, os prazeres da vida material, as preocupações da vida material. Conheço amigos que são muito inteligentes, mas que fogem completamente desse tipo de estudo, não querem absolutamente ter contato com nada que diz respeito a essa fenomenologia da doutrina espírita. Mas o Emmanuel vem falar para a gente aqui, a mensagem subliminar que fica desse texto, é que quando a gente começar a prestar atenção nos fenômenos anímicos, aquele que já acontece com o nosso corpo físico, com mais detalhes, daqui a pouco, com calma, a gente vai começar a observar os fenômenos múltiplos que acontecem da sobrevivência do espírito. Então, no penúltimo parágrafo, ele fala assim, fujamos ao propósito sistemático de provocar fenômenos com o objetivo de impor ao homem a certeza de sua sobrevivência além da morte. Por conta de fenômenos múltiplos, o caminho que ele percorre está cheio. Agora, divulgando o estudo nobre e alicerçando as nossas palavras, do exemplo, ajudemos-lo tanto quanto possível a simplesmente raciocinar. O fenômeno, em alguns casos, pode provocar multidões, aproximação de multidões. Por quê? Porque a semelhança ainda do que aconteceu na época de Cristo, muitos ainda procuram a casa espírita, as igrejas, tanto católica como evangélica, em busca de alívio para suas dores. Mas o mais importante é que a gente consiga trazer a mensagem do Cristo para falar. Jesus ensinou qual é o caminho quando ele diz para a gente, vocês podem fazer tudo o que eu fiz aqui, e mais ainda, só depende de vocês. Vai e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. A tua fé te salvou. Aquele que muito recebeu, mais ainda vai receber, se dedicar ao estudo. E é isso que a gente precisa passar, é a teoria, o estudo prático, e não apenas a fenomenologia. A fenomenologia pode até provocar o interesse, sim, a curiosidade, mas não vai provocar esse conhecimento da lei de causa e efeito do Evangelho de Jesus,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.